Então, se eu tenho no meu coração que aquelas pessoas que eu amo, elas estão firmes na fé, o dia que elas morrerem, eu vou chorar por mim. Mas a certeza de que elas foram para o céu, isso trará um consolo enorme ao meu coração. E é isso que Jesus nos diz, creia nisso. Na hora da morte a gente faz o quê? A gente crê. E mais o quê? Somente crê que a morte de um filho de Deus, o filho de Deus que morreu, é lucro. Segundo, no momento que a gente recebe a notícia semelhante a que Jairo recebeu, a gente precisa crer. Crer em quê? Nós devemos crer que, como falei há pouco, Deus, Ele é soberano sobre toda a vida, inclusive sobre a experiência final da vida. Nós já falamos um pouco sobre isso quando nós analisamos aquele texto lá do Salmo 139, quando Davi diz assim: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Gente, a morte é uma ordenação divina. Depois da queda, a morte faz parte do propósito de Deus para a sua e para a minha vida. Deus chama cada pessoa à morte. Ele é soberano sobre toda a vida, inclusive sobre a experiência final da vida. Que crente sou eu, que crente é você, que acredita que Deus é soberano sobre as nações, sobre todas as coisas que acontecem na história, sobre o caminhar da igreja, sobre o preservar das escrituras, sobre tantas coisas, menos sobre a morte. Que crente sou eu, que crente é você? Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre a experiência final da vida. Então, quando você ouvir aquela notícia que faz o chão se abrir, se agarre na crença de que Deus, na sua vontade boa, agradável e perfeita, sabe o que está fazendo. Terceiro, no momento que a gente recebe uma notícia semelhante a essa que Jairo recebeu, a gente precisa acreditar em quê? Que o dia da morte do cristão é melhor do que o dia do seu nascimento. Olha que coisa irônica, esquisita que eu vou falar agora. Quarta-feira vai todo mundo na terça ligar para Douglas e Bianca e dizer assim: parabéns, que coisa boa, veio com saúde, que coisa fantástica, Deus te abençoe, te dê sabedoria para educar seus filhos, seu filho. Daqui a 85 anos, digamos que Pedro vai morrer com 85 anos. Quando ele morrer, alguém vai ligar para dar os parabéns? Abre a sua Bíblia em Eclesiastes 7. Eclesiastes 7, verso 1. Melhor é o bom nome do que o perfume caro. E o que diz agora? Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Eu sei que Salomão é um existencialista, está escrevendo
nessa perspectiva de questionar a vida. Mas isso não nega a realidade que isso aqui é palavra inspirada de Deus. Em algumas circunstâncias da vida, concluir é melhor que iniciar. O fruto é melhor do que a flor. A colheita é melhor do que a semeadura. A vitória é melhor do que a guerra. A recompensa é melhor do que o dificultoso percurso do trabalho. O bom vinho é guardado para a conclusão da jornada. E na vida do crente, na vida de quem é filho de Deus de verdade, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Gente, se todos nós aqui tivéssemos um vislumbre do céu, se Deus dissesse assim para nós que estamos aqui, ó, vou dar um privilégio para vocês, vou abrir aqui, ó, esse teto aqui, vou deixar vocês durante 2 minutos visualizarem o que é o céu, e aí vai se fechar. Um ia virar para o outro e falar assim: me mata. Ai, irmãos, Paulo teve esse privilégio. Diz ele que foi arrebatado, foi lá e viu. Não é por acaso que ele disse assim: olha, eu tenho um enorme desejo de partir. Eu quero ir embora dessa vida. Se eu tenho que ficar aqui, o meu viver aqui vai ser para Cristo. Mas a minha vontade é de ir embora, porque isso é infinitamente melhor. E um dos motivos pelos quais morrer é muito melhor se deve ao fato de que a morte, preste atenção nisso, a morte é o tratamento perfeito para todas as doenças espirituais e físicas. Qual é o melhor tratamento para a doença física? A morte. Qual é o melhor tratamento para a doença espiritual? Trauma, complexo, amargura? A morte. Jó, capítulo 14, ele diz assim: o homem nascido de mulher tem vida breve e cheia de inquietações. O homem nascido de mulher tem vida breve e cheia de inquietações. Se a gente fosse fazer uma lista aqui dos problemas de todo mundo, escrever aqui, ó, quais são os meus problemas, os seus, os nossos, eu tenho que pedir a marca para pegar papel lá na secretaria. Nós temos problemas atrás de problemas. E a Bíblia diz assim: olha, morrer para quem morre em Cristo. Porque para quem morre sem Cristo, aí o negócio vai ficar feio de verdade. Mas para quem morre com Cristo, Apocalipse 14, 13, o texto que eu mencionei, é descansar destas fadigas e inquietações. Descansar de tristeza, de aflição, de tentação, de decepção. Nossa, como que decepção com as pessoas traz dor ao nosso coração. Aquelas irritações, não tem aquele dia que dá tudo errado, que você fica irritado, que você quer jogar tudo que você tem na mão, na janela, em cima do outro, perseguição, oposição. Gente, a vida é cheia de problema. Nós temos um atrás do outro que se sucede, um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Quando que isso vai ter fim? Quando você for para o céu.
Por isso, esse é um dos motivos pelos quais morrer é muito melhor. Acabou. Não tenho mais que conviver com isso, não tenho mais que conviver com aquilo, não tenho mais que pagar imposto, não tenho mais que... Outro motivo pelo qual morrer é muito melhor. E esse aqui não é o principal, porque o principal é porque a gente vai estar com Cristo. Mas eu acho que depois do motivo principal, que é estar com Cristo, esse aqui, pelo menos na minha lista, é o segundo. Por que morrer é muito melhor? Porque a morte coloca fim nos nossos pecados. Deixa eu falar uma coisa para você que talvez você não saiba. O que deixa você infeliz são os seus pecados. O que nos torna infelizes são os nossos pecados. Quanto mais nós pecamos, mais nós sofremos. Orgulho, vaidade, mentira, inveja, tudo isso nos traz muita infelicidade. Alguém disse que o pecado é a parteira que trouxe a morte ao mundo, e a morte será a sepultura para o pecado enterrado. A morte entrou pelo pecado, e o pecado sairá pela morte. Impressionante isso. A morte é a libertação final da salvação. Os eleitos, os predestinados por Deus, eles são justificados imediatamente, santificados progressivamente, mas glorificados só no final. O eleito se converteu lá no dia 14 de outubro de 1997. Foi justificado imediatamente. É justo diante de Deus. Ao longo desses anos, ele vem sendo santificado por Deus, progressivamente. Mas livre do pecado só no dia que o céu vier te buscar. Não temas, crê somente. Em último lugar, no momento em que a gente recebe uma notícia semelhante a essa que Jairo recebeu, a gente precisa crer em quê? Jairo, não temas, crê. E mais o que? Somente. Crê que a morte não tem a última palavra. Há um ditado que diz o seguinte: enquanto há vida, há esperança. O cristão, ele pode adicionar uma outra expressão a esse ditado. O cristão, ele pode dizer assim: enquanto há esperança, há vida. Quando Lázaro estava no túmulo, Jesus virou-se para sua irmã e disse assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como não ter esperança diante de uma afirmação como essa feita por Jesus? Como que a gente não tem esperança? Como que a gente não tem esperança diante de tudo que nós temos ouvido e aprendido e ainda vamos aprender nessas mensagens que falam da morte? Esperança. Nós devemos ter esperança, mesmo diante da morte. É o que o autor de Provérbios diz: o justo, mesmo na sua morte, tem esperança.
estudar e refletir, gente, sobre um tema como esse, analisar a morte, ouvir uma série de mensagens, de pregações sobre a morte, não é para deixar a gente com medo, não é para deixar a gente depressivo, pelo contrário, refletir sobre um assunto como esse é para trazer esperança, é para nos encher de esperança. Quando Paulo escreve aos crentes lá de Tessalônica, e ele trata, ele toca nesse tema da morte, logo no início do assunto, ele diz assim: não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então Paulo diz: o que eu vou falar aqui, o que eu vou ensinar aqui sobre a morte, não é para você ter medo, é para você ter esperança. Não é para você ficar depressivo, é para você ter esperança. Então, no momento em que a gente recebe uma notícia semelhante a que Jairo recebeu, se aquela pessoa que partiu é alguém que se converteu, é alguém que é filho de Deus, a gente precisa crer que aquele corpo gelado, frio e indiferente ali no caixão, aquela não é a última cena, aquele não é o último momento. Quem entende isso e quem crê assim pode viver bem mesmo diante da morte. É o que os teólogos chamam do paradoxo da expectativa. Aqueles que têm esperança no amanhã conseguem viver bem no dia de hoje. A morte não tem a última palavra. O que vai acontecer? Nós vamos nos rever, nos reencontrar. Quando nós formos falar sobre o céu, nós vamos ver, ficar uma mensagem inteira só falando sobre isso. Que coisa boa! Mostrar em vários textos para os irmãos. Que coisa boa será viver lá no céu com cada um de vocês, reencontrá-los, reconhecê-los. Essa é um mito que durante muito tempo ainda existe na igreja, de que nós não vamos nos conhecer lá no céu. Engraçado, Deus manda a gente amar o outro aqui nesse mundo cheio de pecado. Deus manda amar o outro que está cheio de defeito. Deus manda a gente amar o outro mentiroso, enganador, falso. Na hora que o cara fica perfeito lá no céu, eu não posso conhecê-lo e amá-lo. A palavra de Deus diz que nós nos assentaremos à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Você vai saber discernir quem é Abraão, quem é Isaac, quem é Jacó. E vai saber discernir quem é o seu irmão. Certamente que existem outras questões por trás disso, mas a gente vai ver isso lá na frente. No dia que o mensageiro da morte chegar, bater na porta da sua casa e disser assim: olha, não incomode mais aquela pessoa pedindo remédio, fulano já morreu. Não incomode mais o médico, fulano já morreu. Não incomode mais ninguém, a tua filha já morreu. O que a gente faz quando a morte bater a porta da nossa casa? Tudo que a gente mais deseja ouvir na hora que alguém morre
é uma palavra de Deus. E a palavra de Deus estava do lado de Jairo. Quando Jesus virou para ele e disse: não temas, crê. E mais o que? Somente. Creia em quê? Creia que para aqueles que passam desse mundo para o céu, a morte é um ganho. Creia que Deus é soberano sobre toda a vida, inclusive sobre a experiência final da vida. Creia que o dia da morte do cristão é melhor do que o dia do seu nascimento. Creia que a morte não tem a última palavra. É por isso que a gente pode, de peito aberto e com toda certeza, com toda alegria, com todo entusiasmo, a gente pode cantar, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. E eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, quero ver se você vai cantar essa parte. Sem medo, então. Você tem medo de abrir o exame? Tem medo de abrir o exame. Sem medo, então, terei vitória. Verei na glória o meu Jesus que vivo está. Irmãos, essas mensagens é para nos trazer esperança. É para naquele momento em que você tiver com aquele caroço e você achar que aquilo ali pode ser um câncer, e você começa a prever o que pode acontecer. Essas mensagens são para que a gente tenha esperança e não tenha medo de abrir o exame. E dizer, como o escritor bíblico disse: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Deus nos abençoe. Amém.